Oi, gente. Deixa eu ver como que eu faço. Eu não sei direito mexer. Como é que eu deixo. Como é que eu deixo o tema da live? Não sei. Oi, gente. Oi, Dedinha. Oi, Brigabeiço. Oi, pessoal. Eu vou esperar. Depois eu queria saber como é que eu faço para tirar os comentários, porque eu vou dar uma aula hoje para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Eu não sei direito. Faz séculos que eu não dou, que eu não faço live, eu não sei mexer, sou bem cruzinha. Não sei, mas tudo bem, né? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se aqui também não. Aqui é pra virar a câmera. Gente, não sei mexer direito aqui, mas tudo bem. Vamos lá, vou esperar um pouco o pessoal chegar, né? As pessoas são 8h30 agora, né? Então, vamos esperar o pessoal chegar, mais gente chegar. Vou mandar os convitinhos para as pessoas virem pra cá. Vamos lá. É verdade. Faz tempo já, hein, que você tá querendo fazer o mapa. Deve estar bem corrido para não dar tempo, né? Gente, hoje eu quero ver se dá tempo de eu falar um pouquinho sobre as bases da astrologia, sobre os signos, as casas astrológicas, os planetas que não são a mesma coisa, né? E a maioria das pessoas confunde tudo. Então eu quero dar uma clareada para vocês. Peguei até uma mandalinha aqui para explicar a mandala astrológica, as casas astrológicas, os signos, os símbolos dos signos. Meus cachorrinhos estão correndo. Seus filhos estão querendo participar? Os meus também. Os meus au-aus aqui não param de latir, de querer participar de tudo o tempo todo. Oi, Jéssica. Boa noite. Boa noite para todos. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos e aí a gente já começa a aulinha. E eu vou ver, eu deixei um mapa aqui aberto no meu computador tá aqui junto, porque conforme for eu mostro para vocês, eu tento dar uma aula prática também, né? Porque é interessante ver na mandala, achar os signos, achar os planetas ali, né? Tentar já começar a entender o que é um cruzamento de dados, uma costura astrológica. Oi. Gente, eu não vou poder fazer live com outras pessoas, porque a ideia dessa live não é necessariamente um bate-papo, tá? Eu vou dar uma aulinha para vocês, um aulão, né? Vamos falar das bases da astrologia. Por quê? Por que eu resolvi dar essa aula? Porque eu comecei a perceber nos box que eu deixo para vocês que tem gente que tem uma noção, né? Mas tem gente que não tem a menor noção de nada e quer muito saber e se confunde muito. E, ai, Silvia, onde eu tenho aquário no mapa? É na 6, na 7, na 8, fica perdida. Ou outras questões, né? Então, vamos dar uma clareada. Bom, primeira coisa, eu vou começar já a falar, tá? Existem alguns conceitos na astrologia moderna que é associar a simplificar as coisas. Por exemplo, o conceito de que a casa é de um signo, por exemplo, é da astrologia moderna. Na astrologia tradicional, que é uma astrologia mais, vamos dizer, um pouco mais rígida, né, com os princípios astrológicos,
casa é um setor do mapa, é uma área da vida. Então, ela corresponde a assuntos que acontecem naquele setor da nossa vida, tá? E aí, o que a astrologia moderna fez? Para simplificar a astrologia, para as pessoas entenderem mais, as pessoas não precisam necessariamente ser astrólogos para entender, foi associado a cada casa um signo. Então, a casa 1 foi associada ao signo que dá início à mandala astrológica, início ao ano astrológico, que é o signo de Áries. Só que a casa 1, ela diz respeito à aparência física, à personalidade da pessoa, o temperamento da pessoa, como a pessoa é vista no mundo, como ela gosta de ser vista, as características que ela naturalmente emana, né? Então, o ascendente, que é o signo que está ali na casa 1, e todos os planetas colocados, se tiver um planeta na linha do ascendente, é um planeta bem forte, porque a linha do ascendente, que é uma casa angular, é uma linha muito forte, ela tem bastante poder e intensidade. Então, aquele planeta, ele fala junto com o ascendente. Por exemplo, se eu tenho um ascendente em Touro, que é um signo regido por Vênus, é um signo que tem toda uma característica mais calma, mais pacata, mais doce, mais paciente, e tenho um Marte ali. Eu tenho o planeta Marte angular na linha do ascendente, por exemplo. Essa pessoa vai ter também atitudes marcianas, que são atitudes mais briguentas, mais impulsivas, né? Que são as energias de Marte ali, né? Mais guerreiro, empreendedor, iniciador, uma pessoa que tem uma força de liderança e de início muito forte. Ele tem um Marte proeminente, um Marte forte, mesmo sendo um Marte no signo de Touro, né? Então, aonde estão os planetas dentro da mandala astrológica, que casa eles estão, tem um significado também. Então, é muito importante, hoje eu vou falar agora o significado da casa 1, acabei de falar, vou falar de todas as casas, depois eu vou falar dos signos, vocês vão entender o porquê que é importante ter isso muito claro. Casa é setor do mapa, setor da nossa vida, né? E o signo é como que aquela casa se manifesta, e mesmo assim a gente tem que fazer a costura e olhar aonde está o planeta que rege aquele signo, ok? Então, para começar, vamos começar das casas astrológicas, que são esses setorzinhos aqui do mapa. Então, aqui é uma mandala astrológica. Vamos lá, vamos começar com uma mandala começando aqui, ó, né? Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, o que que acontece? Na astrologia moderna, casa 1, eles ligam aos assuntos arianos, que corresponde mais ou menos ao quê? A iniciativa, o modo como a pessoa inicia as coisas. Como ela começa. Como que ela começa? Como é que ela chega? Vamos supor, eu cheguei aqui. Como que vocês me sentem? Qual é a energia que eu passo através desse meu chegar, desse meu iniciar um bate-papo, de eu me apresentar? Oi, tudo bem? Meu nome é Silvia. Como que as pessoas me sentem? É o meu ascendente, o signo do meu ascendente. Se eu tiver algum planeta ali, ele vai se mostrar também. E a gente, para olhar mais profundo, também teria que pegar o planeta que rege o signo e ver aonde ele tá, que signo ele tá, que casa ele tá. Então, tem a necessidade, o certo, né, fazer essa costura, olhar tudo no mapa. Mas, vamos lá. Então, a casa 1 é a casa da aparência também. Do cabelo, do rosto da pessoa, né? O corpo todo, mas principalmente a cabeça. A casa 1 é a casa da cabeça. É a casa da expressão, o modo como eu abro, o modo como eu quero aparecer. Eu quero que as pessoas sintam que eu sou com as características do meu ascendente, inconscientemente, lógico. Mas eu gosto de que as pessoas
me notem pelo meu ascendente. É lógico que principalmente as características boas, né? A gente gosta do nosso ascendente. Muito bem. Casa 2. A casa 2 do mapa é a casa dos nossos valores. Valores morais, valores financeiros, vida financeira, como eu posso ganhar o meu dinheiro, o que eu valorizo. Então, a mesma coisa, o signo que está na cúspide, o que é cúspide, Sil? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um lapisinho aqui e vou beber uma aguinha, tá? Gente, eu tô bem feliz que vocês estão todos aqui. Se vocês puderem convidar outros amigos para também poder participar aqui da live, eu agradeço. Aí vocês podem mandar aqui essa flechinha aqui, que parece uma asa delta, né? Manda pros amigos de vocês, tá? E se tiver coraçãozinho aí, também joga coraçãozinho, essas coisas todas, que eu que não tô acostumada direito a fazer live, porque eu tenho ascendente em touro, então no fundo eu sou um pouco reservada, sou um pouco tímida. E aí eu, assim, às vezes fico um pouco encabulando, assim, ó. Mas é falta de prática também, né? Bom, vamos lá. Então, o que é a cúspide? A cúspide é a linha que inicia a casa, tá? É a linha que inicia a casa. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pera aí. Vamos lá. Aqui tá um mapa, né? Então, ó, o ascendente que eu acabei de falar pra vocês, é essa linha, tá vendo? É AC, essa linha aqui, ó, que corta o ascendente. Tem até o grau, ó, 18 graus. No caso, esse aqui, o ascendente é Escorpião. Então, a casa 2, a linha da casa 2, a divisão é aqui, ó. Tá? Então, o signo que corta a casa 2 desse mapa é Sagitário. A casa 3, a linha que corta a casa 3 desse mapa é no signo de Capricórnio. A casa 4, vocês estão vendo? Dá joinha se vocês estiverem vendo bem, se tiver com algum problema pode falar, tá? Que aí a gente mexe aqui. Hein, pessoal? Comunica comigo, por favor. Bom, vamos lá. Casa 4, corta aqui, ó. Tá vendo? É a linha que corta a casa 4 e a casa 10, né? Então, você vai vendo aqui aonde corta as casas. A casa 5 aqui no signo de Peixes. A 6 corta aqui no meio do signo de Áries. Sil, a minha casa 6, vamos lá, uma pergunta que eu sempre recebo. Oi, Beth, ó, casa 6, ela corta em Áries, né? Mas ela tem um pedaço de Áries, ela tem um pedaço de Touro, não tem? Tá vendo, ó, Áries. Ela tem um pedacinho de Áries, né? A casa 6, perdão. Áries aqui e Touro aqui, né? Eu sei que tem muita gente que não sabe nem qual é o símbolo do signo, né? Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, tá? Áries parece um chifrinho, né? O chifre do boi, não é bode, é um carneiro, né? O símbolo de Áries é o carneiro. Touro é o chifre do touro, tá? Bom, então, quando eu tenho uma casa que tem 2 signos, os 2 signos regem ela? Não, tá? O signo que rege a casa sempre é o signo que a cúspide bate. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, a casa 6, ela bate no signo de Áries. Então, o signo que rege a casa 6 é Áries, tá? Bom, vou voltar aqui pra mim. Muito bem. E aí, a gente dá continuidade a falar os significados das casas pra vocês, né? Então, eu falei da 1, falei da 2. A 2, ela é tanto referente aos nossos valores morais. Por exemplo, eu tenho Gêmeos na casa 2. Então, eu valorizo muito estudo, livros, comprar livros, cursos, estudar, né? A pessoa que tem, por exemplo, câncer na casa 2, ela valoriza muito a família e a segurança, né? Que são as coisas que câncer mais preza. Então, isso também é interessante de ver. O que você valoriza. E como você lida com o seu dinheiro, você gasta muito, guarda, consegue guardar, você é econômica, mão fechada, é acumuladora, né? Uma pessoa que tem
Saturno e Lua também na casa 2 pode ter uma tendência a acumular coisas, né? Porque tem um certo receio de perder a segurança material, então tem uma tendência a guardar. A Lua na casa 12, a pessoa guarda porque tudo tem um valor sentimental, né? Então a correntinha tem o valor que a vovó deixou, a xicrinha tem o valor que a tia deixou e tudo ela guarda. E o Saturno, ele tem muito medo de ficar sem dinheiro. Então, na verdade, é uma crença limitante, né? E aí, essa crença limitante leva inconscientemente a ser um pouco cauteloso, às vezes até demais com o dinheiro. Mas aí, então, aí se eu começar nesse papo, a coisa vai longe. A casa 3 do mapa é a casa que, nossa, ela tem vários assuntos. Ela fala do nosso relacionamento com irmãos, primos, vizinhos, vizinhança, as cidades perto, viagens de carro, viagens de moto, né? Uma pessoa que tem a Lua, Vênus na casa 3, ela não para em casa, ela tá sempre viajando. Se for necessário viajar todo dia de carro, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Campinas, por exemplo, vambora, não tem preguiça, né? É meio inquieta até. É a casa dos deslocamentos próximos, né? Por exemplo, se a pessoa mora na Europa e for próximo ir da Espanha para Portugal, entra nessa casa, tá? Porque a casa 9 é a casa das viagens internacionais, mas na verdade a casa 9 é uma casa de viagens longas, né? Antigamente, na astrologia tradicional, ela era responsável pelas viagens de navio. Hoje em dia, as viagens longas, né? De avião, de navio também. Bom, voltando para 3. A casa 3 é a casa que a gente se relaciona com as pessoas do nosso convívio diário, né? O vizinho dali, daqui. É a casa do comércio também, né? Ela fala de como a gente se comunica com as pessoas, não a nossa comunicação especificamente, mas como que nós somos, né? Na questão dessas relações. Ela fala também da nossa vida escolar, como é que foi na escola, o início do aprendizado, o desenvolvimento da linguagem, aprendizagem escolar, todos os assuntos de casa 3. Bom, vamos lá. Oi, gente que tá entrando, tô bem feliz. Casa 4. A casa 4 do mapa é a casa lá de baixo, né? E ela também tem vários significados. Ela representa a família, casa, intimidade. Qual é a minha intimidade? O que eu ponho pra dentro da minha intimidade, né? Pra dentro da minha casa, pra dentro do meu eu também, né? A casa 4, num sentido mais refinado, ela também fala do nosso eu psíquico. A casa 4 fala de família, de herança genética. O que você trouxe de herança da sua família? O que você fala assim, olha, eu sinto que eu herdei da minha família tais características. Casa 4. Casa 4 é a casa que a gente vê mais o pai. E a 10, a mãe. São casas opostas. 4 fica aqui embaixo e a 10 fica lá em cima, no meio do céu, né? Então, a 10 fala um pouco mais da influência da mãe, a 4 fala um pouco mais da relação com o pai. É a nossa casa, né? A nossa casa, como que você é na tua intimidade na sua casa? Você mandona, não é? Você é espiritualizado ou não? E a casa 4 é o nosso final de vida. Como vai ser o seu final de vida? Aposentadoria, depois dos 60, 70 anos. Vai ser um final de vida próspero, vai ser um final de vida espiritualizado, zen, vai ser um final de vida econômico. Como é que vai ser o seu final de vida? Casa 4. Muito bem, casa 5. A casa 5 é a minha favorita? Acho que sim. Porque ela é a casa dos filhos, dos prazeres, do amor, da criatividade, dos hobbies, do lazer, das coisas que a gente gosta de fazer por prazer. Esse prazer abre um leque gigante, tá? Porque aí inclui até o sexo. Tá? A casa 5 é a casa do sexo, pelo prazer. Não, tipo, sexo mais a parte tântrica, né? O sexo do casamento, aí é um pouquinho mais a casa 8. Mas a casa 5 é a casa do sexo, da alegria do sexo, do prazer, totalmente, né?
E ela é a casa das nossas alegrias. Então, por exemplo, se uma pessoa tem bastante energia ali na casa 5, ela vai fazer de tudo para ter prazer na vida dela. É importante o prazer. Então, só trabalhar e não ter não ter dias, né, de curtir um pouco. Enfim, é uma casa onde cada um coloca o que gosta de fazer nos momentos de lazer, por exemplo. E como vai ser a tua relação com os filhos? Vai ter filhos, não vai ter? Como é que é a relação com os filhos? Vai ser desafiadora? Não? Né? Então, a casa 5 também dá algumas pistas. Lembrando que a gente pode tanto ver a casa 5 para ver os filhos, mas numa mulher também é muito importante ver a lua, né? A lua é a maternidade da mulher, né? Então tem que fazer todo um alinhavo aí com a lua, tem que ver qual é o planeta regente da casa 5, aonde ele tá, com quem ele tá falando, tudo isso, né? Se eu tenho um planeta regente da 5 na casa 8, pode ser que eu tenha um pouco de dificuldades, né? Já chega na casa 8, eu vou explicar por quê, tá bom? Deixa eu só tomar uma aguinha aí. Oi, gente. Ai, gente, eu sou viciada em água. Eu tomo uns 4 litros de água por dia, porque minha garganta seca de verdade, de tanto falar. Oi, Gi. Que bom que você entrou. Já estou na casa 6 já, Gi. Vamos lá. A casa 6 é uma casa complexa. Na astrologia tradicional, que durou, né? A astrologia existe há, no mínimo, 3.000 anos documentada, né? Então, são muitos e muitos anos. A astrologia moderna começou agora, no século passado, 1900 e pouco, né? Então, a astrologia tradicional coloca a casa 6 como uma casa de conflitos com o corpo, saúde, doença. E a astrologia moderna associou ela a trabalho, né? Então eu gosto muito de olhar ela e eu vejo na prática que ela fala de trabalho, mas ela também dá umas pistas em relação a como se você é uma pessoa preocupada com a saúde ou não, né? Aonde você pode ter problemas. Sempre lembrando que você tem que olhar, por exemplo, tenho na casa 6 o signo de Aquário, por exemplo. Aí o regente de Aquário, aonde tá, né? Então isso tudo junto que faz você realmente entender o significado de uma casa. Bom, casa 6, a relação que você tem com seus funcionários. Quando vem gente trabalhar na sua casa, por exemplo, né? Hoje veio a faxineira aqui em casa, a moça da faxina. Como que eu sou com a moça da faxina? Como é que eu sou com a secretária que trabalha para mim, com as minhas funcionárias, com as pessoas que trabalham junto comigo, com os meus colegas de trabalho? Casa 6. Se eu tenho muita energia na casa 6, muitos planetas lá, eu posso ser um pouco mais ansiosa em relação a esse dia a dia, né? Com a minha rotina de trabalho, tá? Um Saturno de casa 6, no início da vida, pode achar que a rotina é a coisa mais chata da vida, porque é sentido como algo pesado, sabe? Assim, nossa, que saco, meu Deus, eu não aguento, não quero ir trabalhar, acho chato, né? Então pode sentir assim. Em compensação, uma Vênus de casa 6, a pessoa adora trabalhar, pode até se apaixonar por alguém no trabalho, pode se apaixonar por um médico dentista, né? Porque como é a casa da saúde, a Vênus lá, de repente, né? Eu vou me apaixonar por um profissional da área da saúde, né? A Vênus em Virgem também tem essa característica. É bem comum a pessoa ter uma atração por profissionais da saúde, tá? Bom, então é a rotina, casa 6. É a rotina, é o dia a dia, é como você organiza a tua vida, como você gosta que a tua vida flua na organização, né? No dia a dia dela. E também é questão do corpo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um Saturno, um Plutão, um Saturno na casa 6, como eu já falei, né, da rotina, a saúde também é importante cuidar, né, porque às vezes pode ter um pouquinho mais de suscetibilidade. Casa 7. A casa 7 é uma casa super complexa, tem muita gente que se confunde muito, porque a casa 7 é a casa do outro, o outro.
o outro é tão grande, esse outro, que esse outro pode ser o marido, a esposa, o namorado, a namorada, o noivo, o sócio, o parceiro, o cliente até. Uma pessoa que tem um certo posicionamento bom na casa 7, ela atrai propostas de cliente, de parceria, de sociedade. Ela tem uma movimentação na casa do outro, tá? Então, a casa 7, ela também é chamada a casa do inimigo declarado. Aquela pessoa que a gente declaradamente tem uma certa birra com ela. Né? Tipo, não bato com aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela é a casa que dá pistas de perfil que a gente tende a buscar no outro. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho escorpião na casa 7. Eu sou casada com um escorpiano. Por acaso, tá? Poderia não ser. Poderia ser uma característica do signo de escorpião que eu gosto. Que seria, por exemplo, uma pessoa mais intensa, apaixonada, entregue, né? O amor. Se eu tenho, por exemplo, gêmeos na casa 7, pode significar que eu me atraio por pessoas que eu admiro intelectualmente, que eu acho elas assim, uau, geniais, espertas demais, né? Gêmeos tem a ver com Mercúrio, o planeta da inteligência, da mente. Se eu tenho Libra ou Touro, eu me importo com a aparência, com a beleza. Touro mais com a sensualidade. Touro também remete a uma relação mais estável, né? Uma relação fixa. Touro é um signo de terra fixo. Já já eu vou para signo, senão eu vou fazer uma bagunça. Muito bem, vamos para casa. Vamos para casa 8. A casa, outra casa complexa. Todas as casas são complexas, né? Não é assim, sabe? Tipo, a casa é de tal assunto. Tem bastante coisa. Casa 8 é uma casa associada na astrologia moderna a Escorpião, né? Porque ela é a casa da morte, né? Hoje em dia as pessoas têm muito medo de falar de morte, então falar da morte simbólica, da morte simbólica. É da morte simbólica também. Por exemplo, isso aqui morreu pra mim. Casa 8. Mas também é a casa da morte, tá? É a casa também das transformações internas necessárias, das crises, né? Das crises, a pessoa que precisa passar, por exemplo, por uma crise para poder crescer, para poder se transformar. É uma casa de mudanças internas, é uma casa de muita profundidade emocional, de espiritualidade, de transmutação para evolução espiritual. E é uma casa também ligada ao sexo. Lembra que eu falei que a casa 5 é a casa do prazer? E aí o sexo voltado para o prazer? Pois bem, na 8 eu vejo a casa 8 como a casa da intimidade que você tem com alguém. Então, essa intimidade, ela também fala dos recursos compartilhados que você tem com alguém. Então, se eu caso com alguém e a gente tem uma vida em comum financeira, é a casa 8. A casa 8 é a casa do dinheiro que eu recebo de outras pessoas. Heranças, fundos, pensões, aposentadoria, tá? É lá, na casa 8 que a gente vê, tá? Então, tá vendo? É uma casa bem complexa e também ela é a casa da intimidade que você compartilha com o outro, tá? Bom, vamos para a casa 9? Vamos lá. A casa 9 é a casa dos estudos aprofundados, das viagens internacionais, da busca por um conhecimento maior. Por que estamos aqui no planeta Terra? Eu quero entender. Eu quero saber tudo das religiões. É a casa da religião, da fé, tá? É uma casa que nos remete à busca da fé. Tanto é que é a casa associada aos gurus, aos mestres, né? Sabe aqueles gurus indianos, muito sábios, que a gente vê, que fica lá um ano na montanha meditando, né? E que depois sai da montanha e vem trazer a iluminação, a sabedoria,
né? A casa 9. A casa 9 a gente vai buscar esses gurus, ou a gente se torna um guru ali na casa 9. A casa 9 também, ela é tão relacionada à expansão da mente, como também na expansão geográfica. Então, aonde eu vou geograficamente buscar mais, eu vou aprender mais, né? Eu vou estudar, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer cursos, né? Um sol na casa 9, geralmente, um sol, a Vênus, a pessoa gosta, a pessoa é uma buscadora, uma pessoa que não para de estudar. Ela gosta de estar sempre se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando no conhecimento, né? Então é a casa também das pessoas que fazem, por exemplo, quando ela tá bem movimentadinha, que fazem mestrado, doutorado, né? É a busca por mais conhecimento. E também a busca por outras culturas, porque geograficamente eu também quero expandir, eu quero conhecer, eu quero mais, né? Eu quero saber a respeito como que moram os mexicanos, como que moram os gregos, né? Então é a casa da expansão geográfica e da consciência, dos estudos, da filosofia, da fé, da religião, tá? Então, por exemplo, a pessoa que é muito curiosa, né, que fica questionando a família. Ah, vocês são, sei lá, vamos supor, uma família católica. Ah, mas por quê? Mas por quê? Será que a Bíblia tá certa? Né? Ela levanta os questionamentos filosóficos, né, daquelas cutucadas assim, né, em relação a da onde vem tudo isso, né? Então é uma questão de casa 9, ok? Muito bem, chegamos na casa 10, que a Jéssica tá esperando a casa 10. Também amo a casa 10. A casa 10 é uma casa que na astrologia moderna ela é associada ao signo de Capricórnio, mas signo é signo, casa é casa. Casa é setor da vida, né? Então a casa 10, ela é a casa da fama, do sucesso, do status, carreira. Como você vai se projetar no mundo. Sim, é uma casa super importante, é uma casa angular. Ela é tão importante quanto o ascendente. Todo mundo fala, ah, a coisa mais importante no mapa é o Sol e o ascendente, e a Lua, e o meio do céu. O ascendente é como você se mostra, né? O como que você anda. Eu gosto de ensinar nas minhas aulas que o ascendente é o carro que você usa para andar no planeta Terra. Quando você nasceu, você escolheu o seu mapa. Então, você escolheu vir andar aqui na Terra através de um carro capricorniano, taurino, ariano, que é o carro do teu ascendente. É o jeito pelo qual você anda aqui na Terra, né? E aí, para onde você vai? É o meio do céu, a cúspide da casa 10. Então, o signo que está no meio do céu, o início da casa 10, o signo que rege a sua casa 10, ele mostra aonde você quer chegar. Qual é o seu destino, para onde você vai. É onde você quer ir, voluntariamente. Não é aonde a vida te... é onde você quer chegar. Onde você quer, como você quer ser vista, como você quer ser notada pela sociedade, como você quer deixar sua marca, seu legado no mundo. Você quer deixar um legado ou não? É importante para você ou não, né? Então isso tudo a gente vê pelo signo que está ali na casa 10, pelos planetas que estão ali na casa 10. Se tiver em cima do meio do céu, bem a linha, né? A linha que é a cúspide do início da casa 10, se tiver ali, ele tem um peso muito forte. Lembra quem estava aqui no comecinho? Eu falei que a casa 1 é a casa do ascendente, e quando a gente tem planetas situados ali em cima da linha da casa 1, ele tem um peso muito forte, ele fala igual o signo do ascendente, se não falar antes, tá? A mesma coisa acontece com o meio do céu, com a casa 10. A casa 10 é a casa associada à carreira, né? Mas ela é mais do que carreira. Ela é o modo como a gente quer ser notado, como a gente quer que as pessoas nos vejam profissionalmente.
Então, eu gosto de falar que a casa 10 é a casa do nosso legado. O que a gente veio deixar para o mundo, tá? Então, que signo você tem lá? Você tem algum planetinha ali na linha do meio do céu? Ele influi muito, né? Ele direciona a tua vida naquela energia, tá? Casa 10 também fala muito da relação com a mãe, né? Se eu tenho um sol na casa 10, além de fama, brilho e sucesso que eu vou ter na minha carreira, a mãe provavelmente é uma mãe poderosa, influente, né? Às vezes até dominadora. Principalmente, né, até os 30 e poucos anos, depende muito da maturidade da pessoa. Porque às vezes a gente toma consciência disso e a gente sabe muito trabalhar isso de uma forma tranquila e boa. Mas tem gente que demora muitos anos para conseguir saber como trabalhar essa questão de influência da mãe, influência do pai, né? Mas tá ali, na casa 10, tá? Então, casa 10 é carreira, profissão, caminho de desenvolvimento, o que, que eu desejo para minha vida, como eu quero ser notada, fama, vou ter fama, não, né? Dá pra gente ver ali se a pessoa tem tendências políticas, tipo de carreira, se vai ter sorte ou não, se vai ter ajuda ou não, tudo na casa 10, tá? A casa 10 é a casa do trabalho mesmo, a parte mais profissional da nossa vida é ela. E é muito importante porque é uma casa angular, ela é um ângulo, né? Tá? Vou beber minha aguinha. Bom, vamos para a casa 11 do mapa, que é uma casa na astrologia moderna ligada aos assuntos aquarianos, né? Mas ela é a casa dos assuntos relacionados aos nossos sonhos, aos nossos planos futuros, aos nossos projetos. Nós somos pessoas com fé ou menos fé no dia de amanhã. É na casa 11 que a gente vê como que vai ser a nossa vida em relação a grupos. Seremos pessoas que interagem no grupo facilmente ou não? Né? Um Saturno bem na entradinha da casa 11, a pessoa às vezes não consegue entrar em grupo nenhum. Não consegue, só se for um grupo muito pequeno. Um grupo, ela... sabe, tipo, sou um peixinho fora d'água? Ela pode se sentir assim, né? E muitas vezes ela fala, nossa, eu queria tanto entrar num grupo, eu queria tanto me socializar, mas eu tenho uma dificuldade. A gente vai lá e vê, tem planetinhas ali meio trazendo conflitos, né? Casa 11 também é uma casa benéfica, tá? Porque existe dentro das casas, lógico, existem as casas derivadas. O que é casa derivada? É você pegar uma casa e fazer uma contagem. Por exemplo, a casa 5 dá 4, a casa 5 dá 5, né? Filhos dos filhos, neto, cai na casa 9. Então, pensando dessa forma, a casa 11 é a casa do dinheiro da carreira. Então, ela é uma casa super benéfica, porque ela é a casa que a gente recebe ajuda, é uma casa de finanças, é uma casa de dinheiro também. Então, tem também esse significado, tá? Então, dá pra gente ir fundo, fundo, fundo. Então, ela mostra como você pensa no seu futuro, você faz planos ou não, a sua vida social, seus amigos, como que é a tua vida social, como que são seus amigos, que tipo de amigos você atrai mais, ou você busca encontrar, né? Como que você é no grupo de amigos, como que você é na parte social, você é uma pessoa com necessidade de operar no social, de trabalhar no social, né? Às vezes tem pessoas que trabalham, por exemplo, em grandes grupos, empresas grandes, e que tem toda uma ideia de fazer um trabalho em prol de um grupo grande, em prol da sociedade. Tem toda uma questão, casa 11, inclusive é uma casa de proeminência em políticos também, né? Tem alguns planetas interessantes, tipo Júpiter na casa 11, pode ser interessante para uma pessoa que tem vontade de fazer vida política, né? Porque vai fazer um trabalho social, certo? E aí, por último, chegamos na casa 12 do mapa, que é uma casinha complicada. Ela é a última casa, né? E aí, como sempre, né, os últimos, ai, ai, ai. Bom, os significados da casa 12, eu vou falar todos que eu me lembrar agora. Então, vamos lá. Casa 12 é a casa do hospital.
É a casa da loucura, das prisões. É a casa do manicômio. É a casa dos loucos. É a casa do hospital psiquiátrico. É a casa dos nossos inimigos ocultos. Do que fica escondido, oculto. Das ciências ocultas. É a casa da espiritualidade mais profunda. Da nossa ligação com o invisível. Da nossa intuição, da nossa capacidade de viajar, sabe? De sonhar, meditar, né? Sair do corpo, da mediunidade. E é a casa também do escapismo, da fuga, da confusão, dos medos, das paranoias, da loucura, né? Então, como que eu vejo? Eu vejo se eu tenho, que signo eu tenho ali, que planetas eu tenho ali. Claro que uma pessoa, por exemplo, que tem o Sol, qual é o princípio do Sol? É levar luz, né? É levar luz. A casa 12, se é a casa da prisão, da biblioteca, do manicômio, ela tá toda associada com algo que é escondido, né? Que é fechado. Tanto é que ela é a casa do segredo. Né, um Vênus de casa 12, eu posso ter um amor secreto. Então, se ela é a casa do segredo, do que fica escondido, quando eu tenho um Sol ali, eu vou ter uma dificuldade, muitas vezes, de fazer brilhar o meu Sol. De fazer a minha consciência, a minha individualidade aparecer. Tá? Então, a casa 12 é uma casa bem complexa. Saturno, por exemplo, fica jubilado na casa 12. É um planeta que fica até que bem. Jubilado é um termo positivo, tá? Cada planeta, ele tem júbilo numa casa. Júbilo significa que ele age bem, sabe? Tipo, é uma casa onde ele tem uma poltrona favorita, onde ele exerce mais a força dele. Mercúrio tem júbilo na casa 1. Então, Mercúrio de casa 1 é muito esperto, muito inteligente, é muito forte, muito rápido, inquieto, ativo, né? Todos os significadores de Mercúrio. Eu já vi que não vai dar tempo de eu falar de tudo que eu queria, tá? Vou só falar dos júbilos dos planetas. Mercúrio na casa 1, Vênus na casa 5, Marte na 6, Sol tem júbilo na 9. Então, você ter um Sol na casa 9, você sabe que ele tá jubilado, ele tá forte. Saturno na 12, Júpiter na 11. Acho que é isso. Porque os planetas geracionais, eles não têm júbilo e nem exaltação, e nem, né? Porque esses termos, né, ter júbilo, ser exaltado, são termos da astrologia tradicional. Então, dentro da astrologia tradicional, a gente estudava o quê? Os planetas visíveis. Quais são os planetas visíveis? O Sol, a Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno. São 7 planetas visíveis, né? Urano, que veio depois, 1780. Netuno, 1800 Plutão, 1930, são planetas geracionais, planetas que vieram agora, são importantes também, eu uso muito na leitura do meu mapa, mas eles influem só na casa que ele está e não no signo. Porque Plutão, por exemplo, pode ficar 30 anos num signo. Então imagina 30 anos, todas as pessoas que nasceram de 1930 a 1960, todas as pessoas do mundo, do planeta Terra, tem o Plutão no mesmo lugar, no mesmo signo. A casa que vai mudar, porque a casa astrológica, ela varia de acordo com o horário que você nasceu. Porque o horário que você nasceu exatamente vai dar a linha que começa a casa número 1, a primeira casa do mapa. E aí todo o mapa, ele é alinhado de acordo com esse início, essa primeira casa, tá? Bom, gente, eu vou abrir para perguntinhas agora.
E aí eu já vi que tem uma perguntinha aqui da Jéssica. Pergunta, Jéssica, o que que tem a Vênus na casa 11? O que que você quer saber exatamente? O que que significa? Ou tem mais alguma coisa específica? Gente, eu queria muito falar, mas eu imaginava que não ia dar tempo. Dos 12 signos, imagina. A gente ia ficar aqui até 10h30 da noite, né? Só pra falar dos 12 signos. Pra falar dos planetas, a gente ia ficar aqui até meia-noite, mais ou menos. Isso super por cima, né? Porque quando eu faço as minhas aulas, cada casa eu demoro uns 15 minutos pra falar. Então, imagina, né? Demora muito. Então, a gente tá falando assim meio por cima só pra vocês terem uma noção, né? Como a gente tem falado muito de casas astrológicas, signos nas casas, então eu comecei pelas casas, mas logo eu marco de novo uma live, aí o próximo assunto serão os signos, combinado? Bom, quem tem Vênus na casa 11, geralmente são pessoas que gostam muito de estar com os amigos, são muito amigáveis, né? Ter amizade, trocar com os amigos. Pode significar amorosamente que a amizade pode ser mais importante do que o amor romântico. Mas é claro que precisa ver o signo que também que tá essa Vênus, né? Tá? Então tem esse amor aos amigos, o amor à amizade. Pode sinalizar se apaixonar por um amigo. Lua em Aquário. Bom, aí a gente já muda de assunto, né? Mas vamos lá. Bom, Lua em Aquário, a pessoa gosta também de estar com os amigos. É uma pessoa geralmente sociável, que preza muito pela sua liberdade. Como a Lua representa as nossas reações inconscientes, sabe aquela reação do tipo, você tomou um pisão no pé e aí você reage assim, pá! Que não tem tempo de pensar, é a Lua. Quando a gente pensa, é Mercúrio. Quando a gente reage, é a Lua, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho a minha reação emocional, né? As minhas reações emocionais e também o que eu gosto. Porque a Lua também é as coisas que eu gosto, tá? Ela tem a ver com a nossa afetividade. Não o amor, mas tem a ver com a nossa afetividade, com as nossas emoções, né? A Lua num signo Aquário, no signo de Aquário, a gente teria que olhar o Saturno e Urano, claro, mas Aquário é rebelde, né? E ele é um pouquinho distante, distraído, frio. Então, não é uma lua melosa, é uma lua bem independente. Provavelmente ela não gosta de mimimi, não gosta de ficar discutindo probleminhas pequenos, tipo assim, que bobeira, não me enche com seus mimimi, com as suas picuinhas, né? Ela preza a liberdade dela em primeiro lugar e ela pode ter umas reações às vezes inesperadas, assim, tipo, não quero mais, acabou, né? Assim, drástica. Mas ela é amigável ao mesmo tempo. Isso mesmo, a amizade é super importante nos relacionamentos. Muito bem, gente. Mais alguma perguntinha, pessoal? Nada, imagina. Se não tiver mais perguntinhas, eu vou encerrando por aqui. E aí eu deixo a live salva por um dia. Pra quem não pôde ver agora, ver amanhã. Tá bom? Outra perguntinha da Jéssica. Você escreveu Marta, mas é Marte, né? Marte na casa 12. Muito bem, vamos lá. Marte na casa 12 pode ser uma pessoa bem ansiosa, porque ela tem a energia da ação numa casa que é uma casa que esconde. Então, eu posso interpretar que a minha agressividade é escondida. Eu escondo a minha agressividade, né? Eu só solto muito raramente de determinadas ações. E é muito favorável quem tem Marte na 12 por conta dessa ansiedade interna, né? Dessa força de ação que tá escondida dentro de você mesma, fazer esportes para descarregar, tá? Porque senão você implode,
você fica muito ansiosa, muito nervosa internamente. Faz sentido, Jéssica? Mais alguma pergunta, pessoal? Sim? Muito bem. Se tiver mais alguma pergunta, senão a gente encerra e... Ansiedade, é mesmo. Verdade, né? Eu tenho Áries na casa 12, né? Áries é regido por Marte e tem toda essa configuração também. E o meu Marte tá no meio do céu, né? Então eu tenho Marte proeminente também. Então a questão do esporte, por exemplo, faz parte da minha vida desde que eu nasci, assim. Desde bebê. Com 2, 3 aninhos, assim, minha mãe começou a me levar para esportes, assim, e aí eu viciei e nunca mais parei. Então é muito bom. Plutão na casa 4 tem vários possíveis significados, Jéssica. Plutão na 4 pode significar que você tem que transformar um pouco a sua relação com a sua família, ou que através da sua relação familiar você tende a se transformar, a crescer, a evoluir muito, a aprender, né? Pode significar alguma relação controladora com o pai na infância, né? O Plutão é um planeta que remete a controle, né? Então pode ser ou significar que você intimamente, né? Porque a casa 4 também tem o significado da nossa psique interna, né? Da nossa intimidade. Você intimamente ser um pouco controladora, né? Um pouco ciumenta. E como ela vai se transformar na tua maturidade, você tende a evoluir muito e se transformar muito, né? E ter uma vida na tua maturidade muito mais evoluída, muito transformada, porque você tende a passar por vários momentos de transformação ao longo da sua vida. Escorpião. Em Escorpião. Escorpião na casa 4 pode ter uma relação um pouquinho mais difícil com o pai, né? Precisa ver, tanto Plutão tá aí, né? Mas onde tá Marte? Porque Marte também, né, é um corregente, né, de Escorpião. Então é interessante ver onde estão os 2 planetas que regem o signo da casa. Tá bom, gente? A gente já tá no finalzinho da live. O Thiago entrou agora, meu amigo, querido companheiro de trabalho aí. Mas a gente já tá no finalzinho, porque já deu 1 hora praticamente, né? Se vocês tiverem mais alguma perguntinha pra fazer. Se não, eu vou deixar a live salva. Quem quiser indicar para os amigos para virem aqui depois, para verem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live sobre as casas astrológicas. A próxima live eu vou fazer sobre os 12 signos. E prometo que depois eu faço sobre os planetas. Já dei essa diquinha para vocês, aonde cada planeta se sente melhor, né? A casa de júbilo dos planetas, que eu acho um assunto bem interessante. Eu gosto muito de estudar essa parte, porque vem complementar, né? Quanto mais a gente estuda astrologia, mais a gente descobre outras formas de acrescentar conhecimento e o conteúdo vai ficando cada vez mais rico. Nada, imagina. Ai, gente! Eu falei que eu ia falar hoje, eu não vou terminar a live sem falar. Hoje, à tarde, teve a lua cheia em Leão. Falei muito disso a semana inteira, né? A semana inteira fiz reels, tudo sobre a lua cheia em Leão. Só que além de ter essa lua cheia, né? Que é a lua oposta ao Sol, né? A lua
né, no signo de Leão, o Sol no signo de Aquário. Júpiter entrou no coração do Sol, que se chama Casime, né? Quando um planeta está dentro do coração do Sol, ele entrou em Casime, isso foi hoje à tarde. Claro, se você tiver a intenção, você pode fazer o seu ritual para Júpiter agora, acabando aqui a live, você acende. Como é que você vai fazer? Eu fiz. Você acende uma vela, de preferência azul ou roxa. Você acende num pirizinho, num pratinho, coloca uma libação. O que é uma libação? Uma libação é uma oferta, uma oferenda, né? Júpiter gosta muito de cravo e de canela, que todo mundo tem em casa, então é muito fácil, né? Coloca ali cravo e canela, pega uma essência de jasmim ou de cravo e de canela e unta a sua velinha, tá? Coloca se você tiver um cálice de estanho, também tem muito a ver com Júpiter, se não um cálice normal, ou água ou vinho, oferece também, acende a vela e procura no Google oração a Júpiter, tá? Tem várias, né? Eu tenho uma aqui, mas depois eu vou ver se eu consigo postar pra vocês, mas é uma oração a Júpiter. Se você não achar, faz uma oração do seu coração. Júpiter é o Zeus, o deus dos deuses no Olimpo, né? Ele corresponde a Deus, né? E ele é o deus dos trovões, dos relâmpagos, né? Ele é o deus que representa na astrologia a prosperidade, a abundância, a riqueza, saúde, fertilidade. Então, pede para Júpiter abençoar a tua vida com prosperidade, com abertura de caminhos, com realizações na sua vida. Oferece, medita, acende a vela, depois você entrega para a natureza, para uma árvore, esse restinho de canela e de cravo e essa água ou esse vinho, né? Você oferece à natureza, agradecendo pela prosperidade que você já manifesta na sua vida, porque quando a gente acredita, ela vem, né? Então a gente tem que ter muita fé no coração. Tá bom, gente? Ai, tô até com a boca seca, não paro de beber água porque eu fiquei ansiosa, fico ansiosa, não tô acostumada a fazer live, mas eu adoro conversar com vocês. Eu agradeço do coração todo mundo que participou aqui. Um super beijo imenso no coração de vocês. Até a próxima. Gratidão. Beijo. Até. Tchau, gente. Deixa eu ver como é que eu faço aqui pra terminar, né? Que eu não tô muito acostumada. Vamos ver.